Como começar um estágio em 2021? Nesse vídeo eu vou passar para vocês 3 dicas valiosas que vão ajudar muito você a encontrar um estágio, a ser chamado para entrevista e a ser admitido nesse estágio. Fique comigo até o final do vídeo e não perca nenhuma dica. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e eu vou dar 2 motivos para você ficar comigo até o final do vídeo e não perder nenhuma dica que vai te ajudar bastante. O primeiro motivo é que esse ano de 2021 é um ano diferente. Logo, se você está aplicando alguma técnica para encontrar um estágio até agora, saiba que você tem que mudar essa técnica. Logo, as empresas, pessoal, no meio dessa pandemia, mudaram o modo de trabalho. Você já deve ter percebido isso. Mas talvez você não mudou o modo com que você busca um estágio, então você tem que fazer isso o quanto antes se quiser começar a estagiar. O segundo motivo é que eu tenho realmente uma contribuição de valor aí para trazer para vocês nos meus vídeos, justamente porque eu trago toda a experiência que eu tive em trabalho, em lugares que eu passei, para vocês, para que vocês consigam aí encurtar um pouco um caminho em alguns aspectos, ok? Para vocês terem uma noção, eu trabalhei em uma empresa, no departamento pessoal dessa empresa que tem mais de 5.000 funcionários. Logo, pessoal, eu vi diversas pessoas, diversos perfis de pessoas diferentes entrando, saindo, então eu sei ali mais ou menos o que as empresas procuram, né? Baseado nisso também, eu, juntamente com o Dr. Axel, escrevemos um manual completo do estagiário. O link que está aí embaixo da descrição é um e-book em que você vai ter diversas dicas e, o mais importante, experiências, tanto de minha parte quanto da parte dele, para que você esteja da melhor forma possível em um estágio. Desde a busca pelo estágio até a efetivação, se essa for a sua intenção, ok? Vamos então à primeira dica de como você vai começar hoje mesmo a melhorar as suas chances de conseguir ser chamado para uma entrevista, né? Porque funciona assim: primeiro você tem ali a parte da preparação, onde você se prepara, né, para ser chamado para uma entrevista, a parte da entrevista e a parte do estágio efetivamente. A gente vai falar desse começo aqui por enquanto. Pessoal, a primeira coisa é o currículo. Como está o seu currículo? Pessoal, se você estava encaminhando aí um currículo em 2019, por exemplo, né? 2019 ou começo do ano de 2020, e você está utilizando esse mesmo currículo agora, pode mudar porque vai precisar de outras informações e eu vou falar para vocês quais informações aqui. Primeira informação que tem que constar lá é a informação sobre home office. Exatamente, você tem que colocar essa informação. Apesar de você achar que é algo meio óbvio, né? Quando você vê uma vaga lá falando assim, disponibilidade para home office, e você encaminha o seu currículo do modelo de 2019, por exemplo, para essa vaga, né? Não é óbvio, pessoal. E ainda que seja, você não vai perder nada por colocar essa informação claramente no currículo. A pessoa vai ver que você está atualizada ali com o período em que estamos vivendo, né? Então, se você coloca lá que você tem disponibilidade para home office, perfeito, é muito bom isso. Se você pega 2 currículos iguais, por exemplo, né, e você vê uma frase dessa ali no seu currículo, certamente que a pessoa vai chamar você para uma entrevista, ok? Outras informações também dentro dessa mesma dica aqui do currículo que você vai conseguir adicionar hoje mesmo. Hoje mesmo você vai mexer aí no modelo que você tem e vai incluir essas informações. A primeira informação, como eu falei, é a disponibilidade para home office. A segunda informação é sobre os equipamentos. Coloque sim, não sei qual é a sua área, né? Se você é da engenharia, do direito, nutrição, mas coloque aí os equipamentos que você tem disponíveis para trabalhar. Não precisa especificar, tá? Não precisa, por exemplo, colocar eu tenho um computador assim, assim, assim. Não, mas coloque disponibilidade e equipamentos para o trabalho, né? Então, coloque dessa forma para o trabalho em casa, né? Para o home office. Coloque dessa forma que a empresa já vai saber que você tem ali os equipamentos. Por exemplo, se você é projetista, alguma coisa assim, você precisa de uma bancada, uma prancheta, não sei, então coloque lá equipamento, disponibilidade de equipamentos para o home office. A pessoa vai saber que você tem equipamentos em casa, certo? Não que a intenção seja utilizar os seus equipamentos, aí a gente entraria numa outra discussão, mas se você realmente tiver um local adaptado ali para fazer o trabalho home office, perfeito, ok? E informe isso da melhor maneira, da maneira mais formal possível no seu currículo. É bom que a empresa saiba.
E um terceiro ponto, ainda dentro dessa mesma dica, pessoal, para vocês verem que tem bastante coisa diferente aqui para passar para vocês, né? Um terceiro ponto, ainda dentro dessa mesma dica do currículo, é que você coloque um tópico dizendo que você tem aí fácil comunicação e controle de produtividade, ok? Por que isso? Pessoal, se você vai trabalhar em home office, veja só, se você vai trabalhar em home office, as empresas elas querem ter um certo controle do que você está fazendo, um controle ali da sua produtividade. Só que tem pessoas que não têm nem noção do que é isso, né? Só que aí quando você vê, não quer dizer que você não vá trabalhar, né? Mas você vai trabalhar, vai fazer o seu horário, tudo certinho, mas as empresas gostam de ter essa noção de controle de produtividade. Só por você colocar no currículo que você tem ali a fácil comunicação para quando for necessário, né? E o controle de produtividade, perfeito. Logicamente que o ideal é que você pesquise um pouco sobre esse tópico, né? Controle de produtividade. Mas coloque isso no currículo que ajuda também, certo? É uma informação a mais que no momento que você pega dois currículos parecidos, você vai ver que aquele tem informações relevantes para a empresa, certo? Então a gente termina aqui a primeira dica e vamos falar agora da segunda dica aí, que é sobre a entrevista. Exatamente, você já mandou um bom currículo, foi chamado para a entrevista. E agora? Sobre a entrevista, pessoal, muitas empresas estão fazendo entrevista por vídeo, exatamente, videoconferência, WhatsApp, que seja. E aí, como você está se comportando nessas entrevistas ou como você pretende se comportar nessas entrevistas? Pessoal, é o seguinte, você tem que se importar com 4 coisas. Primeira delas, roupas, exatamente. Não é porque você está na sua casa que você vai não se preocupar com as roupas, né? Então se preocupe sim com as roupas, coloque sim roupas adequadas, né? Como se você fosse, por exemplo, na entrevista naquele local. Isso vai ser bom, vai ser tido como um ponto positivo, tá? Um segundo ponto é a postura. Postura e o local, né? Ora, você não vai estar, por exemplo, deitado no sofá, né? Ali meio encostado, meio de lado. Não, esteja num local assim que tenha um fundo mais tranquilo, né? Não precisa pegar ali sua casa inteira, nem nada, mas preocupe-se sim com a postura, a forma que você vai ficar e o local. Não fique também segurando o celular assim, deixe o celular parado ou o computador, né? Se for o caso, deixe ele parado, filmando você e fique tranquilo ali na entrevista, tá? Então, esses foram os dois primeiros pontos que vocês devem se preocupar. E um terceiro ponto que vocês devem sim se preocupar bastante porque assim, você está em uma videoconferência, então você tem que se preocupar com a fala. Exatamente, a fala, o linguajar que você vai utilizar. Às vezes as pessoas ficam um pouco mais à vontade, né? Falando ali num celular, o entrevistador deixa a pessoa mais à vontade, então parece que você já está na sua casa, né? Então parece que está tudo mais tranquilo e às vezes você acaba falando coisa que não é para falar, ou falando alguma gíria, falando algo assim, o que não é ideal, né? Pelo menos para a maioria dos lugares não é ideal. Então, muito cuidado com isso. Um outro ponto relacionado à fala você tem que tomar cuidado também para não falar baixo, né? Porque de repente o áudio da pessoa lá é um áudio um pouco baixo. E aí se você fala da forma que falaria, por exemplo, pessoalmente, às vezes não sai muito legal lá e vai parecer que você tem aquela voz de sono, né? Vai parecer que você tem aquela voz baixinha de sono ou desinteressado. Então é importante falar alto, tá? Ainda um pouco mais alto do que se fosse pessoalmente, porque isso vai demonstrar também mais confiança. Então você se preocupando aí com a postura, com o local, com as roupas e com a fala. E agora a gente vai falar da terceira dica. Pessoal, a terceira dica é como você vai encontrar um estágio. Agora, nesse momento de pandemia, por exemplo. A primeira coisa que você tem que saber é que as empresas estão contratando estagiários sim, tá? Pode ter diminuído um pouco, mas as empresas realmente estão contratando. Por quê? Porque precisam de estagiários. E o estagiário, ele tem um tempo para ficar na empresa. Ele não pode ficar para sempre na empresa. Então, as empresas estão sim buscando os estagiários, certo? Esse é o primeiro ponto que você tem que saber para você não ficar com aquele pensamento de que, eu não vou conseguir, as empresas não estão chamando. Não, estão chamando sim, então busque um estágio. Como você vai fazer isso? Você vai buscar de forma online, né? Agora você não consegue muito ir até o local e entregar um currículo, mas de forma online, nos grupos do Facebook, isso também é bacana. No e-book, Manual Completo do Estagiário, eu deixo lá, né, diversos locais onde vocês conseguem buscar um estágio. Realmente muitos sites aí, muitos locais que talvez vocês não conheçam, eu deixei lá também para ajudar vocês. Mas grupos no Facebook pode ser uma opção e também vocês têm que trabalhar com a ideia de enviar o currículo mais de uma vez.
Como assim enviar o currículo mais de uma vez? Pessoal, se todas as pessoas, né, todos os estudantes, no caso, estão encaminhando esses currículos de forma online, logo você pensa que a concorrência aumentou. Sim, a concorrência pode ter aumentado mesmo. E aí trabalhe com a ideia de encaminhar mais de uma vez. Ora, o seu e-mail é apenas mais um na caixa de entrada, certo? Então, que seja pelo menos mais 1, 2, 3, 4, né? Então encaminhe mais de uma vez, isso é muito válido também, tá? Mas as empresas não gostam de spam, vão achar ruim. Não, pessoal, não necessariamente, tá? Coloque assim um prazo, né? Por exemplo, em uma semana, encaminhe pelo menos 3 vezes o currículo para aquela empresa, até a data limite. Isso não é problema nenhum, ok? Eu mesmo fiz isso diversas vezes, conheço pessoas que fazem e não há problema, e também nenhuma empresa viu isso como um problema, tá? Nenhuma empresa que eu estive viu isso como um problema, ok? Pessoal, então essas são as 3 dicas que eu tenho para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado aí e que vocês apliquem o quanto antes para conseguir um estágio o quanto antes também, ok? Obrigado e até a próxima!